Vamos lá. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Hoje, irmão, eu quero fazer um estudo bíblico. Pastor Presbítero Carlos falou para mim fazer um estudo bíblico, pregar estudando, né? Então vamos fazer um estudo bíblico, né? Então nós vamos estar estudando biblicamente aí alguns textos. E eu gostaria que você compartilhasse comigo aí alguns textos. O primeiro texto é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Evangelho de João, 14, versículo 16 e 17. Depois nós vamos ler outros textos, tá bom? Antes de começar a mensagem. João 14, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não recebe, não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Gostaria que você abrisse também, nessa mesma carta, esse mesmo Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 7. Dá umas passadas para frente aí na página. Evangelho de João, 16, versículo 7 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Eu tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando eu vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. O último texto que eu queria que você abrisse comigo está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos 19, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e chamando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam.
Eram todos uns 12 homens. E você diga amém. Aleluia. Eu quero pregar nesta noite sobre o tema: como o Espírito Santo atua na vida do cristão. Porque nós temos muitas dúvidas, né? Pastor, eu passei em frente a uma igreja e vi uns irmãos pulando e rodando no Espírito Santo. É uma pergunta muito comum. Pastor, eu vi um irmão girando igual um peão. E estavam dizendo que ele estava cheio do Espírito Santo. Existem muitas dúvidas. E eu quero tramitar aqui, irmão, naquilo que a Bíblia diz. Eu vou apresentar para vocês alguns conceitos de que algumas igrejas falam, mas eu primeiro vou tentar andar biblicamente, sem questões teológicas. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre a pessoa do Espírito Santo é que ele é uma pessoa da Trindade e ele é Deus. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele não é um Deus menor. Ele não é menor que o Pai. Ele não é menor que o Filho. Ele é Deus como o Pai e o Filho. Ele é Deus eterno. Pastor, mas eu não entendo muito bem essa coisa de trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Eu ainda ouço isso, mas eu não consigo compreender. Como é que pode 3 pessoas ser um único Deus? É verdade. Isso é difícil de compreender e é difícil até de explicar. Por mais que eu venha trazer aqui muitas figuras de linguagem para tentar te convencer disso, eu vou falhar nelas. O que eu tenho que entender é que existem coisas na Bíblia Sagrada que elas não têm uma explicação concreta, plausível humanamente, racional. Se eu for querer entender a Bíblia de forma racional, eu não vou compreender, porque a Bíblia é um livro espiritual e trata de coisas espirituais. Eu tenho que compreender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está na Bíblia. E eu vou mostrar para vocês aqui. Eu poderia pegar aqui muitos relatos, mas por exemplo, quando Jesus veio à terra e ele foi batizado por João, Jesus Cristo estava ali, e quando João, chegou a vez de Jesus, João foi batizá-lo, e aí, quando Jesus levantou, ouviu-se uma voz do céu que dizia: eis aí o meu filho, a quem eu tenho muita alegria, a quem me dá muito prazer. E naquela mesma hora, desceu sobre Jesus uma pomba. Quem era a voz do céu? Era o Pai. Quem é que estava sendo batizado na água? Era o Filho. E quem era a pomba que desceu sobre Jesus? Era o Espírito Santo. Eu vou ler em toda a Bíblia Sagrada a Trindade se revelando, Jesus Cristo dizendo que Ele e o Pai são um. Nós vamos compreender, entender e encontrar nas Escrituras Sagradas que o Espírito Santo, Ele é o próprio Deus. Então, irmão, eu tenho que compreender isso, talvez não com a compreensão humana, mas entender que aquele que está entre nós essa noite é a pessoa bendita do Espírito Santo, e Ele está aqui para abençoar a tua vida. Ele está aqui. É necessário também entender que essa trindade, ela tem papéis fundamentais na salvação humana. Por exemplo, lá na eternidade, antes de Deus criar tudo, Deus sabia que o homem ia pecar, ia se afastar, e Deus fez um plano, o plano perfeito, o plano da salvação, a qual o Pai planejou, o Filho executou, e o Espírito Santo, ele efetiva esse plano no coração e na mente do ser humano. A Trindade,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm papéis distintos na realização desse plano. Porém, hoje, nós vamos compreender como age o Espírito Santo na vida dos cristãos, na vida do crente. Em primeiro lugar, a primeira ação, a primeira forma do Espírito Santo agir na vida do crente é que ele age para convencer. Está com a Bíblia aberta aí ainda? Eu falei que ia estudar. Vamos lá, João 16, Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 7, que nós lemos. João 16, 7 em diante. Olha o que Jesus está dizendo. Depois, eu queria passar um dever de casa para vocês. Você lê o capítulo 13 ao capítulo de número 17, que é as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, na ceia do Senhor. Mas vamos lá, vamos ver como o Espírito Santo convence o homem. Versículo 7, mas eu vos digo, em verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fica com a Bíblia aberta aí, irmão. A primeira coisa que o Espírito Santo de Deus vem nos convencer é do pecado. Pastor, e eu queria, irmão, que vocês prestassem muita atenção, porque existem muitas pessoas que falam dessas três coisas, pecado, justiça e juízo, e interpretam elas de forma equivocadas. A interpretação não está em outro lugar, senão nessa passagem. Pastor, que pecado é esse? É o pecado que eu cometo de beber, de fumar, de roubar, de mentir, de adulterar? É esse o pecado que o Espírito Santo vai me mostrar que eu cometo? Que pecado então que eu cometo, que o Espírito Santo vem até mim para me convencer que eu estou errado, para revelar para mim que eu sou um pecador? O versículo 9, olha o que diz o versículo 9: do pecado, porque não creem em mim. O pecado que Jesus quer nos mostrar, que o Espírito Santo quer nos convencer, é o pecado da incredulidade. É o pecado, irmão, que condena a nossa vida, não é adulterar, não é matar, não é roubar, não é esse pecado que leva a gente para o inferno. O pecado que nos conduz ao inferno é o pecado da incredulidade. Pastor, mas aí o senhor está falando heresia, hein, pastor? Eu nunca ouvi isso de pastor nenhum. Não? Está ouvindo agora a primeira vez? A irmã Elaine está falando assim, primeira vez que eu ouço isso. O pecado que te conduz ao inferno é o pecado da incredulidade. Você sabia, irmão, que tem pessoas, tem homens e mulheres, que ela pode se limpar da sua vida pecaminosa, livrar-se de seus maus hábitos, deixar de pecar, e ainda assim ir para o inferno? Você sabia disso? Você sabia, irmão, que tem pessoas lá no mundo que são mais corretas do que nós que estamos aqui? A pessoa não rouba, não adultera, não mente, não fala mal do outro, não fica falando, não jogando conversa fora. São pessoas íntegras, são pessoas corretíssimas. Estou dizendo pessoas ímpias, que não creem em Deus e são corretas. São pessoas íntegras, mas ainda assim, essas pessoas vão para o inferno.
Pastor, agora deu um nó na minha cabeça. É para dar um nó na sua cabeça? Abra a sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta aí, irmão. Eu falei que eu ia estudar a Bíblia com você. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Esse mesmo Evangelho, capítulo 3. João, capítulo 3. O pecado que conduz o homem ao inferno é o pecado da incredulidade. João, capítulo 3. Eu vou ler do versículo que você conhece. Só para dar uma colher de chá. João 3,16. João 3,16? Vamos lá? Abriu aí? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você para aí? Vamos continuar lendo? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque foram feitas em Deus. Quem não crê em mim, já está condenado. Não adianta, irmão, você largar o pecado, largar a vida errada, largar as coisas erradas e não crer em Deus. Você tem que crer em Deus e abandonar o pecado. Deu para você entender o que Jesus está dizendo? Então o Espírito Santo, ele vem para trabalhar em nós o crer em Cristo, porque quem crê em Cristo se santifica pelas verdadeiras motivações. Quem crê em Deus de verdade, quem crê em Jesus Cristo, vai buscar a Deus com a motivação correta, vai se limpar da maneira correta, vai buscar a Deus de forma correta, porque ele sempre busca glorificar ao nome daquele que o salvou. O pecado da humanidade é não crer em Cristo, é virar as costas para Jesus, é não obedecer a Jesus, porque crer em Jesus é prestar-lhe obediência. Quem crê, obedece a Jesus. Quem não crê, ainda que diga com a boca que crê, mas no coração não acredita, por isso pratica as coisas erradas. Então a verdade do pecado está na falta de crença no nome do Filho unigênito de Deus. Então, quando eu sou deparado com isso, eu venho a entender o porquê, o propósito, porque o Espírito Santo me convence. Pastor, por que o Espírito Santo me convence? É porque ele quer gerar em você, na sua vida, o arrependimento, para que você venha a ser uma nova criatura. O propósito de convencer você do pecado é que você venha se arrepender e ser uma nova criatura em Cristo. Isso se chama regeneração. Quantos aqui já nasceram de novo? Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Você nasceu de novo porque você creu na pessoa bendita de Jesus Cristo, e você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda coisa que o Espírito Santo vem convencer o homem é da justiça. Pastor, que justiça é essa? É a justiça para que eu venha fazer alguma coisa justa? Que justiça é essa? Versículo de número 10, João 16, 10. Diz assim a palavra do Senhor:
da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Que justiça é essa? Jesus, irmão, quando estava entre nós, encarnado na terra, Jesus, ele foi acusado de blasfemo, de enganador e até de endemoniado. Foi ou não foi? Ele expulsa demônios por Beelzebu. A justiça de Deus, que o Espírito Santo nos convence, é que quando nós olhamos a vida de Jesus, nós não olhamos como o mundo viu Jesus. Jesus para nós não é um enganador, não é um blasfemo, não é um endemoniado. Ele é o unigênito de Deus, que voltou para o Pai. Por que ele voltou para o Pai? Porque ao terceiro dia o Pai o glorificou. O Espírito Santo convence a mim e a você que Jesus não é nada daquilo que as pessoas dizem por aí. Jesus é o Filho de Deus, que está vivo à destra de Deus, intercedendo por cada um de vocês. Que a vida que Jesus viveu nessa terra foi uma vida santa, sem pecado, e quando ele foi na cruz, foi para perdoar o meu pecado, o teu pecado, e nos transformar em filhos de Deus, para a glória de Deus Pai. É isso que o Espírito Santo te convence, que Jesus Cristo é o teu Salvador, nele está a tua justiça, nele você pode confiar. Tem um hino da harpa que é tão lindo, irmão, que mostra que os homens acusaram, que os homens blasfemaram, que os homens tinham feito Jesus um endemoniado, mas Deus o justificou, Deus o glorificou, Deus fez justiça ao nome dele, e ele está vivo. Quando Jesus ressuscitou, o Pai estava dizendo assim: vocês estão acusando o meu filho, mas eu vou honrar o meu filho, porque eu vou levantar ele da morte, e ele vai viver para sempre. Canta esse hino comigo, irmão. Porque ele vive. Posso crer? Entenda o que você está cantando. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei. Aleluia. Por quê? Ai, meu Deus do céu, que coisa linda. O Espírito Santo convence a você que você pode ficar tranquilo, pode ficar seguro, pode ficar tranquilo, porque a tua vida está na mão dele. Por quê, pastor? Porque ele está vivo à destra de Deus. O Espírito Santo testifica para mim e para você que o Pai o levantou da tumba. Eu estou aqui convosco, mas vocês não me verão mais. Por que, Jesus? Porque eu vou ressuscitar o terceiro dia. Eu vou para o Pai, eu vou para o Pai, eu estou com o Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O Espírito Santo também convence o homem do pecado, da incredulidade, da justiça praticada por Deus em seu Filho Jesus Cristo, e também do juízo. Versículo de número 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Os discípulos não estavam entendendo. Senhor, o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo do príncipe deste mundo que já está julgado. Não é do juízo que eu vou passar. Não. O Espírito Santo mostra para nós que o príncipe desse mundo, que tem algum poder ainda nesse mundo, ele já está julgado, ele já foi condenado. O juízo que Jesus trouxe sobre a pessoa de Satanás já foi decretado.
ele está julgado, ele já está condenado. O que falta é executar a sentença dele. Jesus está dizendo: meus filhos, eu vou para o meu Pai, vocês não vão ficar órfãos, o Consolador estará com vocês. O diabo que vocês viram muitas vezes se levantar contra mim, já foi julgado. Aonde? Lá na cruz do Calvário. Eu já paguei o preço, e o poder do meu nome, o poder do meu sangue, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele já está julgado, meu irmão. O diabo já foi julgado, o diabo já foi condenado. A igreja triunfa sobre a ação e sobre o martírio de Satanás. Ele foi exposto publicamente à vergonha, como está escrito lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz que a cédula que era contra nós, a dívida que era contra nós, Jesus Cristo cravou na cruz e expôs principados e potestades demoníacas à vergonha na cruz. Aquilo que era vergonha de Jesus, passou a ser vergonha do diabo, porque foi na cruz que Jesus Cristo venceu o diabo, foi na cruz que Jesus Cristo derrotou o inferno, foi na cruz que Jesus garantiu a tua salvação. Por causa da cruz, a cruz de Cristo salvou a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo ainda está trabalhando em nossos corações, dizendo: creia nele. Ai, meu Deus do céu, saiba que a justiça que você precisa está nele. Entenda que o juízo que Satanás sofreu está também por ele, para ele, por ele são todas as coisas. Jesus Cristo, o Espírito Santo vem nos convencer que a vitória da igreja está no nome dele, a vitória da igreja está no poder do nome dele. Então adore a ele, porque ele está aqui para mudar a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Primeira ação do Espírito Santo é convencer, é nos levar ao arrependimento, é nos transformar numa nova criatura. Esse é o propósito da ação do Espírito Santo para nos convencer. Senhor, eu sou um pecador, sei que a tua justiça foi feita na cruz, eu não quero ser mais um incrédulo, eu quero viver para ti, eternamente, para a glória de Deus. Quando eu faço isso, é o sinal que o Espírito Santo convenceu a minha vida, e eu de perdido passo a ser salvo. Eu de uma criatura velha passo a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. De um homem pecador, eu passo a ser um homem santo de Deus, para a glória do nome de Jesus Cristo. A segunda ação do Espírito Santo na vida do homem, é que depois que ele convence o homem nasce de novo, o homem passa a ser templo do Espírito Santo. Aí o que acontece? O Espírito Santo vem na vida daquele homem, e acontece a segunda ação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro do ser humano. Ele começa a morar, a viver com aquele homem, a morar. O trono de Deus passa a ser o teu coração, o meu coração. Pastor, como pode isso? E é difícil de entender, porque você imagina, irmão, um Deus tão santo, tão poderoso, Criador de todas as coisas, preparar um caminho para morar dentro de você. Deus, ele tem prazer em estar conosco. Eu fico imaginando: Deus, tu é doido da cabeça, tu só pode ser doido, Senhor. Morar comigo, eu sou um pecador, eu sou falho, eu não presto, eu não mereço, mas o Senhor ama habitar em mim. Isso não é de hoje não, irmão. Quando Deus estava lá levantando o seu povo, Deus mandou o povo fazer um tabernáculo, e falou: Moisés, levanta a tenda do tabernáculo, porque eu vou estar no meio do povo.
Quando Deus vai falar lá em Apocalipse, no capítulo 22, Ele vai dizer uma promessa: eu estarei no meio do povo, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Deus, Ele tem prazer em estar conosco. Eu não sei se você está conseguindo chegar à dimensão disso. Eu não sei se você está conseguindo compreender a dimensão de Deus ter o prazer de estar morando dentro de você. Mesmo você cheio de falha, cheio de defeitos, cheio de erro, Deus, Ele tem prazer em se relacionar com você. A Bíblia diz em Ageu, o nosso irmão presbítero Carlos estava falando aqui hoje, para você ver como é que Deus tem prazer em estar no meio do povo dele. Lá em Ageu, capítulo 2, quando o povo voltou do período babilônico, do cativeiro babilônico de 70 anos, o povo foi reconstruir a cidade de Jerusalém e reconstruir o templo, porque Nabucodonosor tinha destruído o templo, botado fogo, quebrado os muros, destruído a cidade toda. Aí eles começaram a reconstruir os muros, reconstruir o templo, e foi reconstruindo. Aí os mais velhos, que viram o primeiro templo, qual foi o primeiro templo? O primeiro templo foi o que Salomão construiu. Um templo de ouro, pedras preciosas, as peças de bronze, um bronze polido. O templo de longe, para vocês terem uma ideia, irmão, o templo de longe refletia o brilho do ouro. Ao longe se via o templo do Senhor. Era uma coisa espalhafatosa, era uma coisa grande. Quando Salomão inaugurou aquele templo, diz a Bíblia Sagrada que a glória do Senhor invadiu o templo, e as pessoas não podiam ficar de pé dentro da igreja, dentro do templo. As pessoas caíam, tamanha era a glória de Deus, tamanho era o poder de Deus. Aí aquelas pessoas que voltaram do exílio babilônico, que viram o primeiro templo, quando viram os homens reconstruir o segundo templo, falaram assim: esse templo aí, de pedra, de madeira, esse templo aí não é igual ao de Salomão. E a Bíblia relata que aqueles homens ficaram tristes e começaram a contar as histórias do templo de Salomão, e aquilo entristeceu todo o povo. E todo mundo ficou: é mesmo? O templo de Salomão era mais bonito, né? Já viu aquela pessoa que fica falando, né, do passado, o saudosista, né? Ah, antigamente era melhor, no passado era melhor, né? Antigamente era melhor, não, irmão, hoje é melhor andar de carro do que de cavalo, né? É melhor a máquina de lavar do que lavar roupa no rio, né? Quem aqui lavou roupa no rio aí antigamente? Ó, irmã Lina, ó, irmã da paz, ó. É melhor máquina de lavar ou lavar roupa no rio? Máquina de lavar é melhor. Aí os saudosistas ficaram lá: o templo do Senhor. Aí Deus falou assim: Ageu, vai lá e avisa o meu povo que essa casa que eles estão reconstruindo para mim vai ser melhor do que a da primeira. Aí Ageu falou: que, Senhor? Não estou entendendo. Quer dizer que o Senhor vai trazer uma coisa maior para esse templo do que no templo de Salomão? E muita gente pega esse texto, né, dizendo que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, né? Olha, Deus vai fazer você prosperar mais do que a primeira vez. O texto não diz isso. Olha, você perdeu a tua casa, Deus vai te dar uma casa melhor, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. O texto não diz isso. Deus pode fazer isso? Pode, né? Mas o texto não diz isso. Olha, irmão, a glória da tua segunda, tu teve um Fusquinha velho, né? Deus vai te dar uma Ferrari, eu vejo aqui, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Isso é mentira, isso é papo de pregador. Pastor, o que significa então a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira? O tempo passou, o templo foi reconstruído de pedra, aí chegou na época de Jesus. Na época de Jesus, estamos lá, aí foram levar o neném. Eu imagino, irmão, as pessoas pegando aquele neném no colo.
A gente pega uma criança e vê a pureza de uma criança que é, né? Você imagina estar nos teus braços o Criador de todas as coisas, o Deus eterno. José e Maria foram apresentar no templo, no 8º dia de nascido, e foram levar Jesus ao templo para ser apresentado. E Zacarias tinha recebido uma revelação da parte de Deus, que o Salvador do mundo estava nascendo, e ele estava entrando no templo. Eu imagino Zacarias esperando: Senhor, o Messias está vindo, o Deus eterno enviou o Messias, ele está chegando, ele está chegando. E quando Jesus, aquele neném, entra no templo, eu imagino Zacarias, irmão, Zacarias com a mão tremendo. Zacarias levanta a mão para o céu e diz: Senhor, agora pode me levar, porque os meus olhos viram a tua salvação. Zacarias está dizendo que a glória, aquela profecia de Joel, estava se cumprindo agora, porque na época de Salomão, o que apareceu no templo foi a glória de Deus, mas agora o que apareceu no templo foi o Deus encarnado na pessoa bendita de Jesus Cristo. A glória da segunda casa é maior, porque Deus está presente agora como ser humano na casa, entrando pelas portas e dizendo: eu sou o Salvador do mundo. Ele passou lá, Ele está aqui essa noite. A glória da segunda casa foi muito maior do que a da primeira. Aleluia. Deus, Ele tem prazer em estar com o homem. Deus, Ele tem prazer em estar comigo e com você, irmão. O Pai estava no Éden com Adão. O Filho habitou entre nós, entre os homens, no meio do seu povo. E o Espírito Santo está dentro de cada um de vocês que estão aqui essa noite, dizendo: meu filho, eu amo estar contigo, eu quero morar contigo, eu quero viver contigo, eu sou o teu amigo verdadeiro. Pastor, por que o Espírito Santo, ele tem prazer em morar, em estar ao meu lado? Porque Deus, Ele quer estar sempre comigo. Vamos abrir a Bíblia, irmão? Vamos lá para o primeiro texto? João 14, 16, Evangelho de João 14, 16, olha o que diz, que coisa linda. João 14, 16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Outro Consolador, essa palavra outro significa do mesmo tipo, da mesma essência, um igual a mim. Jesus Cristo está dizendo que o Espírito, o Consolador que Ele enviaria, era igual a Ele, porque Ele era o próprio Deus que estaria entre os discípulos. Ele dizia: eu vos darei outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós, bendito seja o nome do Senhor. Por que, pastor, o Espírito Santo habita em nós? Primeiro, tem vários propósitos porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, mas eu quero trazer alguns. O primeiro propósito porque o Espírito Santo habita em nós é porque Ele é o nosso Consolador. Tem pessoas aqui, irmão, que já perderam muitas coisas importantes. Tem pessoas aqui que já perderam coisas valiosíssimas, muito mais do que o dinheiro, muito mais do que o ouro e a prata. Tem pessoas aqui que perderam famílias, perderam dignidade. Pessoas que se frustraram nos seus sonhos, nos seus projetos. Pessoas ainda que buscam viver o sonho de um milagre na sua vida. Porém, várias vezes essas pessoas se frustram, se entristecem.
Mas uma coisa às vezes nós esquecemos, é que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E no momento que você está lá no fundo do poço, é Ele que dá alegria para você levantar de novo. É Ele que dá alegria para você falar: vai mais um dia, meu filho. Eu sei que você ainda está acabado, está destruído. Minha filha, eu sei o quanto você perdeu. Meu filho, minha filha, eu sei o quanto você aguarda, eu sei o quanto você espera. Você não está aguentando mais, mas eu estou aqui juntinho de você dizendo: levanta, levanta mais uma vez, porque eu sou contigo aonde quer que andares. Eu não te abandono, eu te ajudo, eu te fortaleço. O Consolador está aqui para dizer que Ele não te abandona. Quando todos te abandonam, Ele te levanta. Ai, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença do Consolador aqui. Eu sinto Ele levando alegria onde há tristeza. Eu sinto Ele despertando sonho onde há fracasso. Eu sinto Ele aqui dizendo para você: eu te ajudo, eu te fortaleço. Não pare, não pasme. Eu sou contigo. Eu sou o teu Consolador. Bendito seja o nome do Senhor. Ai, meu Deus, você não pode perder a oportunidade, irmão, de profetizar para alguém. Diga para alguém: Deus é teu Consolador. Aleluia, aleluia. Ele te conforta, Ele te consola, Ele está contigo a todo tempo, Ele não te abandona. Ai, quantas vezes você chorou e falou: acabou, eu não quero mais, eu vou desistir. E o Espírito Santo de Deus te levantou, te pôs de pé e te fez mais do que vencedor. É o Consolador, é o Consolador. Aonde Ele está, pastor? Ele está aí dentro de você. É só você levantar a mão e adorar, que você vai sentir a presença dEle. Aleluia, aleluia. Ele está aqui, o Consolador está aqui. É Ele que restaura, é Ele que faz de novo, é Ele que te põe de pé. É o Consolador. Aleluia. Essa palavra Paracletos, que nós traduzimos aqui como Consolador, lá na carta de 1 João capítulo 2, versículo 1, João vai falar do Paracletos, mas de uma outra forma. Por que o Espírito Santo de Deus habita lá em nós? Lá é traduzido como advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado, Paracletos. O Espírito Santo, irmão, Ele é teu advogado. Ele habita dentro de você para te defender. Quando alguém se levanta para dizer que você é isso, é aquilo, lembrar o teu passado, o Espírito Santo de Deus levanta diante de você e diz: não, ele não tem acusação contra ele. Quem está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1, que quem vive em Espírito é uma nova criatura. O pecado não vai mais sobre a vida dele, não há mais nenhuma acusação sobre a vida dele, porque o advogado Jesus Cristo, Ele habita dentro de você para te defender. Querem lembrar o teu passado, o inimigo quer te acusar, mas Jesus veio aqui essa noite através do Espírito Santo para dizer que Ele já te perdoou, Ele já te santificou, Ele já te lavou, e você é um novo homem e uma nova mulher. Bendito seja o nome do Senhor. O passado, irmão, foi jogado no mar do esquecimento. Deus tem uma nova vida para você. Ele é teu advogado, Ele te defende. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, o objetivo de Deus habitar dentro de nós é nos guiar a toda a verdade. João 16, 13. Vamos lá? João 16, 13. Eu falei que ia estudar a Bíblia, irmão, não falei? Você não acreditou, não? João 16, 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. A terceira coisa que o Espírito Santo de Deus faz quando Ele habita na vida do ser humano
é que ele guia o crente, aquele que habita, a toda a verdade. E a verdade que ele nos conduz é a palavra de Deus. Se o Espírito Santo que você diz ter na tua vida não te conduz a viver conforme a palavra, é sinal que o tal Espírito Santo que você dizer que habita em você, não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que habita dentro do cristão, leva ele a viver, a obedecer os princípios da sua palavra, e os guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, ele falará daquilo que eu falei a ele. O Espírito Santo de Deus é o guia que nos conduz à palavra, mas a principal função do Espírito Santo, como morador da vida de cada um, é nos transformar no caráter de Cristo. O Espírito Santo de Deus habita em mim e em você, com o fim principal de transformar o nosso caráter como o caráter da pessoa bendita de Jesus Cristo. O Espírito Santo sempre vai glorificar o Filho, sempre vai conduzir o crente a exaltar o Filho, sempre vai levar o cristão a obedecer o Filho, a ser igual como o Filho. Se a minha vida não está sendo uma pessoa que seja igual, meus sentimentos não são iguais aos de Cristo, o Espírito Santo de Deus ainda não está habitando em mim. Pastor, como é que eu me torno uma pessoa igual a Cristo? Você tem que dar fruto. Que frutos são esses? O fruto do Espírito Santo. Essa é a forma de sentimentos que tem que ser moldada no nosso caráter. É isso que o Espírito Santo de Deus faz na minha vida e na tua vida. Pastor, que frutos são esses? Que frutos são esses do Espírito Santo para me ser igual a Cristo? Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Gálatas 5, 22. Aleluia. Gálatas 5, 22. A minha visão não está enxergando ali não. Mas tudo bem, vamos lá. Gálatas 5, 22. Mas a Escritura... Estou lá no capítulo. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há juízo. Quem tem esse estilo de vida aqui, irmão, que dá esses frutos na sua vida, essa pessoa tem o caráter da pessoa de Jesus Cristo. Eu vou, de forma bem simples e singela, definir aqui. O primeiro gomo desse fruto é o amor. O amor é a locomotiva desse trem. É o teu nível de amor que vai dizer a quantidade dos outros frutos que você tem. Se o teu amor for pequeno, a tua alegria vai ser pequena, a tua paz vai ser pequena, a tua longanimidade vai ser pequena. É o amor que você tem dentro de você, derramado pelo Espírito Santo de Deus, que vai nortear todo esse trem e vai dizer a escala do tamanho do fruto e porcentagem do fruto que você tem na tua vida. O primeiro, o carro-chefe é o amor. O segundo é a alegria. Quem vive, irmão, uma vida de reclamação, de injúria, essa pessoa não tem o Espírito Santo de Deus na vida dela. Quem tem o Espírito Santo de Deus na vida dela, irmão, não é porque não passe momentos de tristeza. Momento de tristeza qualquer um pode passar. Não é aquela pessoa que está sempre abatida, sempre caída, sempre reclamando. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor motiva a vida do crente. Tem pessoas, irmão, que não dá um sorriso, não dá um bom dia, não dá uma boa noite, não dá uma paz do Senhor.
Sangue de Jesus tem poder na tua vida, irmão. O caráter de Cristo é ser uma pessoa alegre, não ser boba. Alegre é uma coisa, boba é outra. Alegre é ser uma pessoa simpática, tratável, uma pessoa educada. Quem tem o Espírito Santo tem que ter essa qualidade. Amor, alegria, paz. Já falei sobre paz domingo retrasado, né? Longanimidade, demorar para se irritar. Tem pessoas, irmão, que qualquer coisa se irrita. O longânimo não, ele demora. Ele é passivo. Ele não é aquela pessoa que reage ao impulso. Ele sabe esperar o momento de falar. É uma pessoa que sabe o momento de se pôr. É longânimo, benigno. A palavra benigno é fazer bem aquele que te fez mal. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Se você não pode fazer bem, estender a mão para o teu inimigo, o Espírito Santo de Deus tem que trabalhar muito forte na tua vida. Uma das características do caráter de Cristo é o perdão. Se eu não consigo perdoar, será que eu tenho o caráter de Cristo, irmão? Será que eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Perdoar, irmão, não é ficar bajulando, chamando para passear, não é isso. Perdoar, irmão, é quando o teu inimigo precisar de você, você está pronto a ajudar. Perdoar, irmão, é você ter contato com aquela pessoa que te ofendeu, que te fez mal, mas ainda assim, você ser educado com ela. Você lembrar do passado, mas o passado não marcar a tua vida. Porque tem gente, irmão, que não consegue esquecer o passado, nunca terá um presente e nunca será feliz no futuro. É necessário você desenrolar o passado, viver o presente, porque Deus tem um futuro glorioso para a tua vida. Quem vive de passado, irmão, é museu. Tem pessoas, irmão, que gostam do passado. Esses dias, há poucos meses atrás, deu uma reportagem, eu não lembro se foi na Record, de pessoas que guardavam coisas passadas dentro de casa. Isso é uma doença. Chegou na casa de uma pessoa, estava cheio de lixo. A pessoa assim, joga isso fora. Não, isso aí foi meu tataravô que me deu. Não, isso aqui está rasgado, essa roupa não serve para nada. Não, mas isso aí eu ganhei de presente, mas está rasgado. Aquela comida, não, a comida ali estragou, mas eu vou preparar ela, vou fazer uma outra coisa com ela. Quem guarda lixo espiritual acaba vivendo assim. Pare de guardar coisas passadas, coisas que te machucam, coisas que te magoam. O profeta Jeremias vai dizer assim, ele está vivendo em angústia, vivendo perseguição, sendo caluniado, sendo preso. Sabe o que ele falou? Eu vou me lembrar das coisas que me trazem esperança. Eu não vou ficar lembrando de coisas que me trazem dores. Eu quero viver o futuro, porque eu sei que Deus tem coisas melhores para a minha vida. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Pare de ficar jogando o pecado do outro na cara, o pecado da outra na cara. Pare de ficar relembrando o passado. Joga o passado no mar do esquecimento, porque Deus tem um futuro abençoado para a tua vida. Irmão, se você continuar vivendo o passado, irmão, você não vai ter uma vida de futuro. Isso está incluído na benignidade, no perdão. Benignidade, bondade, atitude de ser bom, fidelidade. Em algumas versões está fé, né? O fruto do Espírito Santo na vida do cristão molda nele o caráter de Cristo. O caráter de Cristo é ser fiel a Deus. Quem não tem fidelidade a Deus e a Jesus Cristo, ele não tem o Espírito Santo e não tem o caráter de Cristo, porque a presença do Espírito Santo na minha vida molda o meu caráter a ser fiel. A maior característica de um cristão é a fidelidade que ele tem a Deus. Não é em um aspecto não, é em todo o aspecto da sua vida. Ele tem que ser fiel. Mais em frente, fidelidade, mansidão,
Mansidão é calma. Mansidão, irmão. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Aí você fala assim, pastor, mas Moisés pegou o cajado, deu com ele na pedra, ficou nervoso, queria matar todo mundo. É, que tem uma hora que acaba, né? Paciência. Mas mansidão, irmão, a palavra mansidão está ligada a freio do cavalo. Essa palavra original do grego está dizendo assim, é como um cavalo. O cavalo tem força ou não tem? Muita. Mas está dizendo assim, assim como o freio de um cavalo domina o cavalo, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Ele tem que aprender a dominar a força que ele tem. Ele tem que aprender a dominar os sentimentos dele. Ele tem que aprender a refrear. Ele tem que ser manso. Ele tem que aprender a voltar, dar um passo atrás. Não usar força sempre. É necessário puxar o freio do cavalo. Porque quem não é manso, irmão, é sinal que é cavalo. Um outro característica do fruto do Espírito, mansidão. Outra, domínio próprio. A pessoa dominar os sentimentos. Eu preguei lá sobre sabedoria do alto sexta-feira. Uma das características do Espírito Santo, da pessoa de Jesus, é dominar, é ter equilíbrio, é ser uma pessoa sensata, sensível, saber ter equilíbrio nas suas atitudes, é não tomar decisões por impulso. Quando, aqui tem bastante jovem, né? Vamos pregar para jovem um pouquinho. Quando eu tenho vontade de ter relação sexual e não me seguro, eu não tenho domínio próprio. Eu perdi o domínio da minha carne. Quando alguém fala de mim, eu quero lá bater, retrucar, falar mal, eu perdi o equilíbrio, eu perdi o domínio da minha carne. Perdi o domínio próprio. Quando eu sei que eu estou passando uma dificuldade, uma necessidade, mas não posso fazer aquela coisa errada, e faço, eu perdi o domínio próprio. Quem não tem o domínio próprio age por impulso. E é assim que acontece os adultérios, é assim que acontece a fornicação, é assim que acontece os assaltos, é assim que acontecem as brigas, porque as pessoas não dominam o seu ego, não dominam a sua alma. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui, não aqui, está aí, dentro de você, para moldar o teu coração e a tua mente a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Jesus, o Espírito Santo quer transformar você na pessoa. Você tem que ser a imagem de Cristo. Quando as pessoas olharem para você e dizer, ali está um verdadeiro cristão, ali está uma verdadeira cristã. Por quê? O jeito de falar dele é educado, a maneira dele se portar é diferente. Ele é uma pessoa que sempre tem uma palavra de fortalecimento, ele sempre tem uma palavra de ajuda, ele sempre está disposto a ajudar, ele sempre está disposto a orar, ele sempre está com a mão estendida. Quem tem o Espírito Santo de Deus, o rosto de Cristo brilha na vida desse cristão. Dá uma catucada no teu irmão, só para não pensar que é com ele. Tu está parecendo com Jesus não, hein? Mas diga assim, o Espírito Santo habita dentro de você. E eu já vejo o rosto de Cristo nos seus olhos. Aleluia. Para finalizar essa mensagem, eu falei que em primeiro lugar o Espírito Santo de Deus convence. Segundo, ele habita. E em terceiro lugar, o Espírito Santo vai completar o processo, quando ele vai nos encher, revestir, capacitar, nos tornar plenos dele. Aí você pode colocar o nome que quiser. Por que, pastor? Tem esses vários nomes. Porque dentro da teologia, algumas igrejas pensam diferente em relação essa terceira ação do Espírito Santo. Algumas pessoas, os tradicionais, as igrejas não pentecostais, elas acreditam que
O Espírito Santo, ele se manifesta na vida do crente através do batismo, quando a pessoa se batiza nas águas. Os tradicionais dizem assim: olha, quando um cristão aceita Jesus Cristo e se batiza nas águas, ele é batizado com o Espírito Santo naquele momento, ele é selado. Os batistas e os presbiterianos pensam assim, tá ok? Os anglicanos também pensam assim. A pessoa aceitou Jesus, foi batizada nas águas, creu de verdade, ela é batizada, ela é selada pelo Espírito Santo. Os pentecostais, quem é pentecostal, levanta a mão e dá um glória. Aí, ó. Quem é tradicional aí, dá um glória, irmão. Tem muito tradicional aí, tá vendo? Os pentecostais acreditam que eu aceito Jesus, ele vem morar em mim. Mas depois existe uma outra ação do Espírito Santo, que é o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Lá em Atos 2, a Bíblia vai dizer que os apóstolos ficaram orando até que do alto fossem revestidos de poder. Quem deu essa ordem foi Jesus. Lá em Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está falando para crentes, pessoas que tinham o Espírito Santo. Em Atos 1,8, Jesus falou assim: olha, vocês vão buscar o meu poder, para que a virtude do poder de Deus venha sobre nós, para que vocês sejam testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então os pentecostais entendem que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência sucessora do recebimento do Espírito Santo. Então eu sou salvo, o Espírito Santo de Deus habita em mim, mas agora eu vou buscar a plenitude, o batismo com o Espírito Santo. E até os pentecostais, eles se dividem, porque eles acreditam o seguinte: alguns acreditam que o sinal que a pessoa é batizada com o Espírito Santo é falar em línguas. Quem falou em línguas é porque foi batizado com o Espírito Santo. Quem não fala em línguas não foi batizado com o Espírito Santo. E existem dentro da linha pentecostal aqueles que acreditam que o batismo com o Espírito Santo nem sempre é falar em línguas. Nem sempre. Porque os dons que Deus dá ao homem, eles não são apenas os dons espirituais. São dons ministeriais, operações e outros tantos que Deus usa. E essa pessoa que tem esse dom, tem esse talento dado por Deus, essa pessoa foi capacitada pelo Espírito Santo. Então ela é batizada com o Espírito Santo. Particularmente eu acredito nessa terceira tese. É a tese que eu acredito. Que o Espírito Santo, ele tem uma terceira ação, que é de revestir o crente, capacitar o crente para um propósito. Pastor, o senhor pode me confirmar isso na Bíblia? Nós estamos estudando a Bíblia Sagrada, para isso que eu estou aqui. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 12, para a gente encerrar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. 1 Coríntios 12, versículo 1. E eu prometo que eu vou terminar, irmão. Diz assim a palavra do Senhor: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos,
segundo eres guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aqui está falando do convencimento. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons são... Versículo 5. E também há diversidade nos dons e serviços. E há diversidade também nas realizações. Dons espirituais, serviço ou ministérios e operações ou realizações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Quem é esse Deus? O Espírito Santo. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um a um fim proveitoso. Em outras versões, para que for útil. Então, o Espírito Santo capacita algumas pessoas para o ministério, para os dons espirituais e para a operação de outras realizações. Mas o Espírito é o mesmo. E o Espírito dá para aquilo que for útil, proveitoso. Eu aprendo uma grande lição aqui, irmão. Que o Espírito Santo quer dar dons, quer dar ministérios, quer dar serviço, mas não é para mim se beneficiar disso. Não é para mim aparecer. É para que a glória dele seja manifesta na minha vida. O habitar do Espírito Santo é para me conduzir ao caráter de Cristo. Os dons espirituais, o batismo, como você quiser chamar, o batismo, a plenitude do Espírito Santo é para edificar a igreja. Deu para você entender, irmão? O serviço que você presta, os talentos que você tem, o dom que você tem, não é para você mesmo, é proveitoso para o corpo da igreja, para Cristo. Ele não é para benefício próprio, ele é para a glória de Deus e para proveito da igreja, do corpo de Cristo. Então deve ser usado para edificar a vida dos irmãos da igreja. Deu para você entender? Eu creio, irmão, nos dons espirituais. Eu não acredito, irmão, que os dons espirituais foram só para os apóstolos. Eu não acredito nisso. Porque o texto lá de Atos 19, a gente viu que aqueles homens falaram em línguas e profetizaram. Nós vimos que Cornélio falou em línguas. Nós vamos ver registrados em Atos Apóstolos várias passagens de pessoas que foram cheias do Espírito Santo e falaram em línguas ou profetizavam. Tem pessoas que acreditam que os dons espirituais foi apenas para os apóstolos. Eu não consigo entender a Bíblia assim. Respeito a opinião, mas eu acredito fielmente que os dons espirituais, o ministério do Espírito Santo e a operação de milagres está a serviço da igreja, porque o Espírito Santo de Deus continua trabalhando na igreja. É Ele que dirige a igreja, é Ele que ordena a igreja, é Ele que comissiona a igreja. O Espírito Santo não ia mandar você para o campo de batalha sem um revestimento de poder que Ele tem para a igreja. Então é necessário que nós tenhamos esse revestimento. Só tem uma coisa: o convencimento do Espírito Santo, o habitar do Espírito Santo, ele é uma ação direta da providência de Deus na vida de cada um de nós. Não é escolha minha nem escolha tua, é Deus quem escolhe. João capítulo 15, não foste vós que me escolhestes, eu escolhi a vós, para que vades e deis muito fruto. A ação de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e de habitar nele, quem faz isso são as escolhas soberanas de Deus. Não há interferência humana. Aliás, o homem não pode escolher a Deus,
Porque a escolha do homem sempre será desistir de Deus. É Deus que nos dá força para continuar. É Deus que nos dá força e nos capacita para estar aqui. Foi Deus que te resgatou do pecado. Foi Deus que te limpou. Foi Deus que te santificou. Foi Deus que te resgatou. E por isso que você está aqui essa noite. Porém, a busca para viver a plenitude da minha vida espiritual, não é Deus que escolhe. Sou eu que coloco e delego a Deus aquilo que Ele pode fazer na minha vida enquanto vida espiritual, enquanto plenitude do Espírito Santo. É óbvio que eu vou encontrar passagens que Deus fez sem um homem pedir, o caso de Cornélio. Mas na maioria das vezes, o homem tem que desejar ter uma intimidade com Deus para ser pleno e cheio do Espírito Santo. Jeremias 29 vai dizer, Jeremias 29:11, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quando nós entendermos que nós temos que querer Deus, querer mais de Deus, viver mais de Deus, nós vamos viver essa plenitude do Espírito Santo que Deus tem para a sua igreja, que Deus quer manifestar à sua igreja. Não é bobice de ficar rodando, ficar entregando profecia que não viu, ficar dizendo alguma coisa que não sentiu. Não é isso que eu estou dizendo. Isso não é poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo é ser guiado por Deus, é ser cheio. E quando Deus falar uma coisa, aquilo acontece na vida da pessoa, porque foi Deus que falou. Tem muita gente dizendo assim, diz o Senhor, e o Senhor não falou nada. Guie a tua vida pela palavra de Deus, porque o Espírito do Senhor, Ele vai te guiar até a palavra de Deus, a ser como Cristo foi. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Então esse negócio de ficar atrás de profecia, de revelação, só vai destruir a tua vida. Você não precisa ir atrás de profecia. Busque a Deus, porque Deus tem solução e resposta para a tua vida. É Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te levantar.